Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um fechamento aqui de mercado no canal Educa Invest. Quem fala é Ari Pinheiro, e nesse primeiro vídeo a gente fala sobre um resumo aí dos principais destaques aí no pregão de hoje, como sempre trazendo 3 destaques na ponta positiva e 2 destaques na ponta negativa. E no nosso resumo de hoje, fechamento de mercado, vamos falar sobre Azul, Centauro, Siderúrgica Nacional, Educ e Sanepar. São aí os principais papéis que eu trago como resumo aqui no nosso fechamento de mercado, começando com a Azul aí, com uma alta de 3,9%, né? Mas se a gente for ver aqui a questão das médias, a gente pode ver que ainda temos a minha média 9, que é a minha média de curto prazo ainda, cruzando o meio dos preços. Então, enquanto não fizer um movimento para aqui para cima, uma sequência e fechar um candle acima dos meus R$ 22,99, eu não vejo nada interessante em Azul para fazer algum posicionamento na parte de swing trade pelo gráfico diário. Destaque também aqui em Centauro, na ponta positiva, com uma alta de 3,31% em Centauro. Me me chama a atenção que temos essa zona aqui de preço por volta dos R$ 30,47, e aí desde o início da semana aí, quinta-feira deixou aqui um candle bastante interessante que a gente chama aqui, quando esse candle ele é formado em um fundo do movimento dos preços na região de fundo ou na região de suporte, ele é chamado de Doji Libélula, algo parecido com isso. Eu não gosto muito de nomes literários de figuras de candlestick, mas sim a sua relevância psicológica, o fator psicológico que existe do preço por trás da figura do candlestick. Então aqui isso é uma figura de reversão de tendência, um padrão de reversão de tendência, um padrão altista, quando ele é formado em um fundo ou ali, no caso, um fundo próximo à região de suporte. Então foi o que aconteceu em Centauro, e em seguida veio aí, sexta-feira superou a máxima e vem até então fazendo esse movimento aqui de pernas de impulsão, o que vai reforçar essa característica de um possível início de tendência de alta em Centauro. É justamente ele fechar a semana aqui acima. Deixa eu só colocar aqui, fechando acima dos R$ 30,47 e na semana seguinte aí gerando, quem sabe, até mesmo padrão de pivô, fazendo aqui uma perna de impulso, uma perna de correção, e em seguida gerando aí um padrão de pivô de alta em cima dessa faixa aqui do candle que fechou acima dos R$ 30,40. Isso aqui é só uma visão teórica, que seria interessante aí a reversão da tendência de curto prazo de baixa, que Centauro até então vem reforçando a reversão dessa tendência para um de curto prazo de alta. Se a gente for levar em consideração as médias 9, deixa eu aproximar aqui para vocês, a gente pode ver que a média 9 ela já está totalmente inclinada para cima, e a 20 já está começando a fazer essa inclinação também para cima. Então, reforçando ainda esse viés que aqui possa ser uma perna de impulsão, e possivelmente venha fazer um pullback e depois gerar um pivô de alta, um fundo maior do que o anterior, gerando uma característica aí, na teoria, de um padrão de tendência de alta. Eu peço desculpa a vocês se no fundo do áudio tiver um sonzinho de um inseto, que a gente chama grilo, do inseto incomodando. Por quê? Porque onde eu moro, aqui na região onde eu moro, é loteamento, então são poucas casas que tem aqui ainda. Então, ao redor aqui da região que eu moro, existe aqui mesmo, por trás do muro, tem um rio que passa aqui, uma remanescente de um rio, está seco, mas é um rio, então tem muitos pés de árvores, enfim, acaba tendo matos ao redor, matos nativos, então acaba atraindo
para quem mora aqui, para a gente que mora aqui, questão de insetos, grilo, enfim, esses insetos que acabam incomodando à noite e de manhã também, logo cedo também, eles cantam que é uma beleza. Então, se tiver incomodando o áudio aí, aqui no vídeo eu peço desculpas a vocês, certo? Espero que você já começou. Vamos dar continuação aqui, já que me justifiquei a vocês a questão do áudio, do barulho incomodando no fundo, certo? Destaque também siderúrgica nacional aqui com a alta de 2,4%, né? Ainda está dentro de um viés ainda altista, a gente consegue ver topos e fundos ascendentes. E aí o que me chama a atenção aqui é a superação dos R$ 15,31, reforça aí um trade bastante interessante em companhia siderúrgica. Então aqui, digamos que hipoteticamente, isso eu vou levar na teoria, se eu for olhar a questão das médias, eu estou com minhas médias de curto prazo, médio prazo e longo prazo por baixo do preço, ou seja, 9, 20 e 200 períodos por baixo do preço, reforçando mais nesse viés altista em companhia siderúrgica. Então para mim aqui, como seria aqui uma possibilidade de trade aqui que me chamaria a atenção na companhia siderúrgica, né? CSNA3. Seria o que? A superação aqui dos R$ 15,31. E aí colocaria meu stop aqui nesse microfundo. Então apenas de impulsão, microfundo, gerando aqui esse pullback, gerando possivelmente um pivô de alta aqui, superando os R$ 15,35. Então seria uma possibilidade de trade que eu posso estar pensando em CSNA3 pelo gráfico diário, talvez a próxima semana, tendo em vista que geralmente as sextas-feiras são pregões horríveis que acontecem nas sextas-feiras. Então, levando em consideração isso, possivelmente amanhã não seja possível acionar o gatilho aqui nos R$ 15,35. Destaque na ponta negativa aqui em Educ. Educ 3, um bate de um candle aí negativo, com uma queda de 6,34%, um volume financeiro negativo muito acima da média, e se for levar em consideração os últimos volumes financeiros, foi bem acima também dos volumes financeiros anteriores, desde julho aí. Então, gerando aqui um pivô de alta lindo em Educ pelo gráfico diário. Temos um topo menor do que o anterior, e aí aqui um fundo gerou esse pivô de alta aqui, confirmadíssimo em Educ, aqui na superação, na perda dos R$ 29,55. Então aí para quem conseguiu se posicionar, para quem gosta de estar posicionado, de fazer swing trade na ponta vendedora, parabéns para quem conseguiu pegar a superação aí de R$ 29,55 no pregão de hoje. Esse pivô de baixa aí muito lindo em Educ. Se a gente for lá olhar a questão das médias, então eu tenho reforçando aqui a média 9, a média 20, ambas inclinadas para baixo. Minha média 200 está lá em cima, lá nos R$ 36,99. Então aí, espetacular, espetacular. Próximas faixas de suporte aí, próximas faixas de memória de preço que pode atuar como suporte, eu posso levar em consideração essa faixa de preço aqui nos R$ 27,79, que inclusive no pregão de hoje foi violado, violou, mas fechou acima. Então seria a próxima faixa aí de suporte, e outra faixa de suporte de memória de preço que eu posso levar em consideração seria aqui por volta dos R$ 24,57, tendo em vista que houve aqui um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques. Então tem uma memória de preço aqui bastante interessante nos R$ 24,57. Então aí seria as próximas faixas de suporte em Educ. Destaque também na ponta negativa para a Sanepar 4, né? Então aí gerando aí um bate de um candle hoje aí com a queda de 6,19%, um bate de um volume financeiro parecido com o Educ, aí bem acima dos últimos volumes financeiros, um bate no volume financeiro negativo, bem acima da média de 20 períodos, e aí
caracterizando o que? Um possível pivô de baixa, tendo em vista que eu tenho uma perna de impulsão, perna de correção, topo menor do que anterior, e aí eu estou nessa expectativa. Ele chegou a violar os R$ 5,26, mas fechou um pouco acima, então ele agrediu aqui o fundo, mas não fechou abaixo. Mas se a gente for levar em consideração a minha retração de FIBO, como eu tenho esse candle aqui que ele chegou na faixa aqui dos 50% de FIBO, então a operação desse pivô de baixo aqui só é interessante quando ele é confirmado. Então, se ele fechar abaixo do fundo anterior, então se no caso, no pregão de amanhã, ele me gerar um candle, né, que ele venha a violar novamente essa faixa de R$ 5,27 e até mesmo a mínima do pregão de hoje, digamos que ele faça um candle aqui assim, aí vai confirmar esse pivô de baixa pelo gráfico diário em Sanepar. Então eu tenho perna de impulsão, perna de correção e aí novamente uma perna de impulsão. Aí fica na expectativa de gerar um possível pullback nessa faixa aqui entre os 5,27 e 5,17, que é uma zona de preço onde traz uma memória de suporte que anteriormente era resistência, que agora atua como suporte. E aí possivelmente pegar esse pullback, a continuação da terceira perna, quem sabe aí em Sanepar 4 pelo gráfico diário. Então esses são os destaques do pregão de hoje aqui no nosso fechamento de mercado. Eu agradeço pela presença de vocês e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.